Todas as mulheres, quando descobrem que estão grávidas de gêmeos, ficam primeiro assustadas com a notícia, às vezes felizes quando foi um tratamento que transferiu 2 embriões, tinha essa expectativa, mas logo depois do primeiro impacto da notícia vem a preocupação com como é uma gestação de gêmeos e qual o risco relacionado a isso. Então eu vou esclarecer sobre esse assunto nesse vídeo. Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer que a gestação múltipla, de mais de um bebê, geralmente é de gêmeos de 2 bebês, e claro que quanto mais múltipla a gestação, gestações de trigêmeos, quadrigêmeos são obviamente potencialmente mais complicadas. Mas a gestação tradicional de gêmeos, de modo geral, tende a ser tranquila, ou seja, a maior parte das mulheres vai ter gestações saudáveis, bebês que vão nascer bem. É sim uma gestação por definição de risco, que requer um acompanhamento especializado. E tem algumas particularidades muito importantes. Então a primeira dica ou recomendação é que a mulher que engravida de gêmeos precisa ter um acompanhamento de um obstetra experiente e que esteja acostumado a lidar com esse tipo de gestação. O segundo alerta, que é a principal coisa que nos preocupa no caso de gravidez de gêmeos, é o risco de prematuridade. Essa é a maior ameaça para a gestação de gêmeos, é que os bebês nasçam antes do tempo, precocemente, e possam precisar de algum tipo de cuidado, ficar às vezes um período na UTI até amadurecerem mais e poderem ir para casa. Esse é então o maior risco relacionado à gestação de gêmeos. Não é em todos os casos que vai acontecer. É importante saber que gêmeos, sim, nascem antes do tempo do que numa gestação única. E existem tipos de gestações de gêmeos relacionadas à chamada corionicidade. Não vou entrar em detalhes nisso, é uma questão mais técnica, mas basicamente os gêmeos mais comuns são os gêmeos diferentes, que são 2 bebês que aconteceram ao mesmo tempo no útero, seja porque a mulher ovulou 2 vezes, engravidou espontaneamente, ou porque fez um tratamento que transferiu 2 embriões e os 2 embriões implantaram. Essa é a situação mais tranquila, em que os riscos são menores, cada bebê tem a sua própria placenta e o limite máximo dessa gestação razoável, o período ideal para nascer é entre 37 a 38 semanas. Então nasce em média umas 2 semanas antes do que uma gestação única. Quando são gêmeos idênticos que dividem a mesma placenta, é uma situação potencialmente mais complicada, é uma situação também menos comum, A maior parte dos gêmeos são diferentes, mas quando os bebês dividem a mesma placenta, existem sim outros riscos possíveis, aí é uma gestação ainda mais delicada, que requer um acompanhamento mais especializado, e o limite máximo para o parto costuma ser em torno de 36 semanas. Esses bebês têm que nascer ainda antes pelo risco de ficarem mais tempo no útero. De modo geral, as mulheres grávidas de gêmeos precisam então de um acompanhamento diferente, com uma frequência de consultas um pouco maior, com uma frequência de ultrassons também maior, e para a maioria delas a gestação vai seguir bem e os bebês vão chegar até o tempo adequado, porém é sempre uma situação de alerta. Existem outras particularidades, alguns riscos que são maiores nas gestações de gêmeos, eu não vou entrar nesses detalhes. Eu quero deixar também a dica de um vídeo que foi publicado uns anos atrás, de um caso da Mariana, que conta sobre a gestação dela de gêmeos. Foi uma gestação super tranquila, que os bebês nasceram bem de parto normal. Aliás, essa é uma dúvida comum, é possível sim ter parto normal de gêmeos. Eu já tive algumas vezes no consultório, tem algumas particularidades, alguns critérios de segurança para que a gente possa acompanhar o parto de gêmeos de forma segura, e inclusive recentemente teve 2 casos de partos normais de gêmeos muito tranquilos, mas basicamente existem particularidades, como eu falei, precisam de um acompanhamento especializado. Não se preocupem, não se desesperem quando ficam grávidas aí de gêmeos, e se por acaso a gestação for de trigemelares, aí ainda é um pouco mais complicado, os bebês nascem ainda antes, o risco de precisarem ir para UTI é ainda maior. Então, um abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado, desejo que tenha uma gestação de gêmeos muito tranquila, e eu tenho também muitos outros assuntos sobre gravidez no meu canal do YouTube, fica o convite para conhecer e se inscrever no canal. Até mais!